Olá pessoal, boa noite, sejam muito bem-vindos aqui hoje a mais essa palestra do Grupo Anjos de Luz. Hoje nós vamos falar sobre a máxima Orai e Vigiai, mas antes de dar início eu gostaria de convidar vocês a fazer aqui duas orações comigo, como de costume, a gente sempre faz. A primeira é o decreto dos servidores da luz e a outra é o mantra do perdão, amor e gratidão do Grupo Anjos de Luz. Então vamos lá. Comigo, repitam por favor. Eu sou um corpo de luz. Eu acendo a luz em mim e ao meu redor. Eu aciono as potencialidades cósmicas da luz, para que vibre em cada ser. Eu sou a luz, eu sou a mais alta vibração de luz, eu sou luz. Eu vibro na luz e permaneço na luz por toda a eternidade. E a outra oração, mantra do perdão, do amor e gratidão do Grupo Anjos de Luz. Vamos lá. Hoje me perdoo e neste momento perdoo a todos. Peço perdão, sinto muito, eu me amo, amo a todos, sou grato, estou livre. Todos estão livres. Assim é, assim será, está feito. Amém, amém, amém e amém. Certo, pessoal, vamos lá então. Vamos começar aqui nossa palestra de hoje. Vamos falar sobre a máxima Orai e Vigiai, o que significa e como que essa expressão ela se aplica no nosso dia a dia, no nosso cotidiano. Qual que é o significado dela? Orai e Vigiai, qual que é o significado disso? Essa expressão nos ensina sobre a importância e necessidade do controle dos nossos pensamentos, o controle mental. A nossa mente é o carro-chefe. Então, tudo aquilo que a gente alimenta de pensamentos e sentimentos é tudo aquilo que nós vamos receber de volta do universo. Já falei isso aqui em outras ocasiões, o universo ele não entende palavras, mas ele entende frequências. Então, de acordo com o nosso padrão mental, a gente fica mais ou menos abertos, vulneráveis a influências externas, seja do plano físico ou do plano espiritual. E essas influências, elas podem, nos causar danos, sejam elas influências negativas, vamos colocar dessa forma, e também podem nos ajudar muito se elas forem positivas. Então a gente precisa se esforçar em censurar aquilo que pode nos prejudicar ou prejudicar outra pessoa e dar preferência a sentimentos mais nobres, né? A hábitos mais nobres, hábitos mais saudáveis. Não necessariamente só hábitos de físico, vamos dizer assim, né? De atividade física, mas também hábitos mentais. Acostumar a pensar coisas boas, acostumar a alimentar sentimentos bons. Então, nesse sentido, orar e vigiar diz respeito ao controle dos nossos pensamentos e também ter o domínio e o autoconhecimento completo baseado na fé, né? Uma fé inabalável. O verbo orar, ele está relacionado à oração. A oração por si só é uma ferramenta muito importante, muito preciosa e funciona como um elevador de psiquismo. Isso já foi falado aqui no Grupo Anjos de Luz, em palestras, em uma outra ocasião. E a oração, ou a prece, né? Ela funciona como um agente capaz de produzir a elevação do psiquismo individual e coletivo. Então, essa elevação do psiquismo, a consequência dela é que a gente eleve também a nossa frequência vibratória. Então, ao elevar essa frequência vibratória, a gente altera positivamente nossas energias de forma geral. Isso é importante e bom. O verbo vigiar está relacionado ao ato de reconhecermos as nossas próprias imperfeições. É aquilo que se diz, conhece-te a ti mesmo, né? A interpretação evangélica para o termo vigiar também diz respeito à necessidade de tomarmos as devidas precauções nos momentos que se fazem necessárias. Então é prestarmos mais atenção, não agir com emoção, né? E dessa forma a gente sustenta um equilíbrio e uma lucidez para perceber além das aparências. Então a gente não é levado pela emoção aí. E consequentemente escolher o que é verdadeiramente melhor
para nós em várias situações do nosso cotidiano e do nosso dia a dia. O orai e vigiai. Esse é um ensinamento assim, muito importante, muito relevante, e que Jesus Cristo ele deixou um modelo de prece aqui para a gente, que é o Pai Nosso, e que em um dos pontos o Pai Nosso diz o seguinte, abre aspas, e não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal. A tentação a que se refere aqui é um impulso íntimo ou um estímulo externo, dirigido para algo que não corresponde aos ensinamentos do Cristo. Então, é nesse sentido que se refere à palavra tentação. O impulso íntimo, ele vai, na maioria das vezes, ser originado dos instintos inferiores, que cada um de nós alimenta, cada um de nós ainda tem. E o externo origina da malignidade do tentador, seja ele do plano físico ou do plano astral, né? Nesse sentido, André Luiz ele afirma o seguinte, abre aspas, cada um é tentado exteriormente pela tentação que alimenta em si próprio. Ou seja, se você já tem o sentimento com você, a ideia com você, o externo encontra portas abertas, ele encontra uma receptividade do sentimento que ele quer te intuir, que ele quer te influenciar. Então, o estímulo externo ele só encontra espaço se houver correspondência daquele que é estimulado. Se você tem um sentimento positivo, você vai ter mais coisas positivas vindo. O oposto é verdadeiro. Isso vale para todos os outros tipos de sentimento. É natural, gente, que o ser humano, a gente tenha anseios, ambições, né, necessidades e que a gente trabalhe para conquistar essas coisas. Trabalhe para melhorar o nosso bem-estar. Isso é natural, é importante, é assim que a humanidade evolui, desenvolve no nível, coletivo e individual também. Mas há um problema quando alguém procura suprir uma necessidade interna com algo externo. Isso aí já é um problema, porque a pessoa vai fazer, vamos dar um exemplo aqui, a pessoa que coloca no bem material uma necessidade interna. Ela compra aquilo, alguma coisa que ela queria muito, ela vai suprir a necessidade dela momentaneamente. Mas daqui a pouco ela já não tem interesse mais por aquilo que ela comprou. O vazio ainda continua. Ela percebeu que aquilo ali não preencheu o que ela realmente o espaço que ela tinha aqui, o que realmente ela necessita. Então, esse hábito, esse comportamento, essa falta abre espaço para que a tentação ocorra. Quando algo no exterior acena com a possibilidade de uma gratificação interior, porém de forma inadequada, ou seja, a pessoa que usa algo externo, seja ele material ou imaterial, para poder suprir, ela nunca vai conseguir suprir, sempre vai existir o vazio. O enchimento, a sensação de preenchimento e completude, ela tem que partir de dentro. Em vista disso, o espírito do Emmanuel, ele fala o seguinte, ele destaca assim, abre aspas, cada qual de nós vive e respira nos reflexos mentais de si mesmo, angariando as influências felizes ou infelizes que nos mantêm na situação que buscamos. Daí a importância de Jesus dizer, orai e vigiai. A prece, ao orar, a gente se conecta com a espiritualidade de luz. A espiritualidade que está aqui para poder ajudar a humanidade a progredir, né? Então a gente abre espaço para eles. Então ao orar acontece isso. Eles nos ajudam a ficar nos manter na vigília de quando vem um pensamento não muito interessante, que não conduz com os ensinamentos do Cristo, a gente consegue parar esse pensamento e não alimentar ele mais. Tirar o foco dele e focar em outra coisa. Isso, falando de sintonia, vou falar um pouquinho aqui sobre sintonia. Todas as coisas que existem no universo vivem em regime de afinidade. Desde o átomo até os arcanjos, tudo é atração e sintonia.
Nada que te alcança a existência, ou seja, que alcança você, é ocasional ou fruto de uma reação sem nexo. Não. Você teve que fazer algo para que aquilo chegasse até você. Seja um acontecimento, seja um bem material ou imaterial. O seu livre-arbítrio indica com precisão a posição que você ocupa no cosmos, uma vez que cada indivíduo deve a si mesmo a conjuntura favorável ou adversa em que se situa no momento atual. Então, é de responsabilidade do próprio indivíduo. O espírito se origina da inconsciência, ou seja, simples e ignorante, e pela lei da evolução caminha para a consciência escolhendo a estrada a ser percorrida. Dessa forma, cada um encontrará o que busca, dependendo da estrada que você escolhe percorrer. Tem a posse daquilo que dá, ou seja, aquilo que você emite, o universo te devolve. Não é que o universo te devolve, é que você entra na sintonia da frequência que daquilo que você está emitindo, como pensamento, como sentimento. Você convive com quem você se sintoniza. Você conhece e aprende coisas, lições, mas somente incorpora na memória aquilo que você vivencia, que você tem experiência, que você experiencia. Você avança ou retrocede de acordo com a sua casa mental. Então é ela que vai fazer com que você avance ou retroceda. Felicidade e infelicidade são subprodutos do seu estado íntimo. Amigos são escolhas de longo tempo. O seu círculo doméstico é a materialização dos seus anseios e de suas necessidades de aprendizagem. Ou seja, você encarnou onde você deveria encarnar. Pelo seu jeito de ser, você conquistará admiração ou desconsideração. Aqui eu deixo aquele ditado, né? Não tente agradar a todos, né? Siga a sua vida e faça da melhor forma possível, sem prejudicar. O que você fizer consigo hoje refletirá no seu amanhã, visto que o seu ontem decidiu o seu hoje. Ou seja, o que você vive agora neste momento é em função do que você pensou ou fez ontem. Esse ontem, não necessariamente só o dia de ontem, 23/9/2020, não. Vamos olhar aí por uma perspectiva muito mais ampla, de mais de uma encarnação. É interessante a gente olhar dessa forma. Com os seus pensamentos você atrai, absorve, impulsiona ou repele. Então o pensamento é o carro-chefe. Com a sua vontade você confere orientação e rumo, o foco, né? Apontando para as mais variadas direções, a que você desejar. E em função disso, Jesus disse o seguinte: pedi e vos será dado, buscai e achareis, batei e vos será aberto. Gente, sintonia é a base da existência de tudo, seja na vida física ou na vida astral. A lei de afinidade é o princípio divino regendo a tudo. Tudo, simplesmente tudo. Viver no drama ou na realidade, na aflição ou na serenidade, na sombra ou na luz, é postura que está estritamente relacionada com o seu modo de sentir, pensar e agir. Então, são esses três que vão te falar a vida que você vai viver. É bem isso. A gente sabe o quão difícil é controlar os pensamentos, as nossas ações, praticar o autoconhecimento. Eu gosto de falar que é tudo hábito. A gente adquire o hábito de pensar dessa forma, acostuma, a gente adquire o hábito de assistir certas coisas, programas bons ou programas ruins, o hábito da leitura, o hábito do exercício físico, enfim, são diversos hábitos. E a partir do momento que a gente aprende isso, a gente aprende a ajustar as nossas mentes, os nossos pensamentos, fica muito mais fácil. A partir do momento que a gente passa a ter mais controle, você passa a fazer escolhas melhores. Por exemplo, vamos falar aqui da questão da informação hoje. Hoje a gente tem informação disponível assim, muito rápido e em grande quantidade. Então hoje, mais do que nunca, é importante saber filtrar as informações que você tem acesso. A gente tem as redes sociais que contribuem demais para isso. E filtrar é muito importante. Porque ao ter contato com isso, a sua frequência vibratória ela vai corresponder. Muitas pessoas não têm consciência disso, então ela corresponde a isso.
E fazendo isso, controlando o mental, a gente aos poucos sai de uma condição inferior e caminha para uma evolução moral e espiritual. Começa a pensar melhor e seguir um caminho mais, iluminado, vamos dizer assim, né? Então, pessoal, esse que era o recado aqui hoje. Orai e vigiai os seus pensamentos, vigiai os seus sentimentos, as coisas que você pensa, as coisas que você sente, os sentimentos, principalmente os sentimentos negativos, sentimentos de energia mais densa, sentimento de raiva, sentimento de ressentimento, de ódio. Então, vigiar esses pensamentos e procurar alimentar pensamentos e sentimentos mais nobres. Isso aí é importante, ajuda demais a vida no dia a dia do indivíduo, e a partir do momento que o indivíduo tem esse controle e faz esse exercício, também no coletivo, aqueles que estão ao redor dele, isso se espalha, isso ganha força também. Da mesma forma que pensamentos perniciosos também ganham força. Funcionam para os dois lados, né? Então era esse o recado que eu tinha para dar para vocês a respeito do Orai e Vigiai. Agora eu gostaria só de dar um recado da programação do Grupo Anjo de Luz para o mês de outubro. A programação online, tá? A programação à distância. Eu quero relembrar aqui que os tratamentos presenciais ainda estão suspensos, tá bem? Então, assim, mas os tratamentos à distância continuam funcionando normalmente. Vamos lá. No dia 10 de outubro, sábado, teremos a palestra Pets de Luz às 9 da manhã e o tema é a espiritualidade dos animais e sua relação com os humanos. Nesse mesmo dia, às 19 horas, temos a conexão musical e o tema será o perdão. O próximo atendimento fraterno será no dia 12 e o tema, muito legal esse tema, muito importante, é a lei do esquecimento e os acordos espirituais. E no dia 22/10, às 19 horas, a nossa palestra mensal, e o tema será tolerância e respeito. Então, fiquem ligados aí nas redes sociais, que a gente, quando estiver chegando a data, nós vamos divulgar para poder lembrar, tá certo? Pessoal, é isso. Eu gostaria de encerrar agradecendo aqui primeiramente a Deus, ao Cristo, ao nosso mentor do Grupo Anjo de Luz, o Dr. Helmut, e a sua equipe médica. Agradecer a toda a espiritualidade que nos acompanha e nos assiste a todo momento. Agradecer a todos vocês, cada um de vocês que participou aí, que assistiu, que tem participado. E tenho certeza que a espiritualidade de luz continua cuidando de todos nós. Um forte, carinhoso abraço. Fiquem com Deus. Damos por encerrado nosso trabalho de hoje. Luz, paz e bem. Obrigado.